Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que tudo esteja bem com você. Vamos continuar a nossa meditação sobre intercessão. O título de hoje nós vamos colocá-lo como encontro. A palavra hebraica para intercessão, paga, significa encontrar. Nós já vimos os significados da palavra intercessão na língua portuguesa. Já vimos o significado da palavra intercessão, de um humano para um outro humano, ou seja, interpor, mediar. E já vimos o que significa intercessão no âmbito espiritual, no que se refere a Adão e a Jesus. Adão era o intercessor, perdeu esse direito e Jesus Cristo veio e tornou-se o intercessor por excelência. E aqui nós vamos continuar entendendo, através de todas essas explicações, que a intercessão, ela não é simplesmente uma oração, mas ela é algo que nós fazemos através da oração. Ou seja, quando nós oramos, nós fazemos uma oração intercessória, nós nos colocamos na posição de mediação. Tá? Isso também é verdade no que se refere à língua hebraica, embora o termo intercessão tenha passado por um outro significado. Na língua hebraica, o significado de interceder não precisa ser feito necessariamente utilizando os aspectos da oração, mas também pode ser através da oração. Entendendo todos esses significados, nós poderemos perceber a magnitude de tudo que Jesus Cristo fez por nós através da sua obra intercessória, e o que acarreta a nossa reconciliação com Deus e a nossa segurança de estarmos diante de Deus e nos acharmos santificados e justificados. Segundo a língua hebraica, o significado da palavra intercessão é encontrar. Então, ou seja, a intercessão ela cria um encontro. Aqueles que fazem a intercessão, ele cria um encontro com Deus. Eles também se encontram com os poderes das trevas. Lembra lá que eu falei que quando a gente intercede, a gente interpõe, a gente vira mediador. Que Jesus Cristo, quando ele se tornou nosso intercessor, ele intercede por nós diante de Deus, intercede, é mediador de Deus para nós e também do lado do mal, quando o inimigo vai nos acusar. Aqui no significado hebraico vai trazer novamente esse sentido de encontro também com as trevas. Não é? A intercessão também faz isso porque ela é o encontro. Com Cristo nós vemos que nós temos um encontro de reconciliação. Nós nos encontramos com Ele, nos reconciliamos com Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com Cristo, quando nós temos um encontro com Ele, Ele se torna o nosso advogado mediante o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Com Cristo, Ele se torna o mediador entre nós e nossos parentes, nossos cônjuges, a nossa parentela, os nossos amigos. Ele se torna o nosso real mediador. E se nós analisarmos, quando Cristo Jesus, ele esteve lá no inferno e tomou a chave da morte, do inferno, da mão de Satanás, ele teve um encontro com o inimigo, ele interpôs e tomou a autoridade que Satanás tinha sobre a morte e sobre o inferno. Então, assim também nós nos encontramos com o mal, para quê? Para desfazer as obras do diabo. É aquele versículo que nós colocamos, que está aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 1. O Senhor Jesus Cristo ele nos deu poder e autoridade para vencer as obras de Satanás. Ele não teria dado isso em vão só para que a gente falasse, a gente tem poder pelo inimigo. Não, porque seria necessário fazer uso disso. Do que, pastora? De quando nós nos encontrássemos com o reino das trevas, nós tivéssemos ferramentas para enfrentar o poder das trevas. Então, se analisarmos todas as nossas orações intercessórias, ela tem como base um encontro de reconciliação e um encontro de rompimento. um encontro de união e um encontro de desunião,
Porque ora nós entramos no mundo espiritual de Deus para nos reconciliarmos a nossa própria vida, interceder para que haja reconciliação na vida das pessoas que amamos ou não, que as escrituras também mandam que nós intercedamos por pessoas que nós não amemos, né? Orai pelos vossos inimigos, né? Buscar, diligentemente orando pelos nossos inimigos, ou quem a gente considera inimigo, não é mesmo, irmãos? E tem um encontro de desunião, que é quando a gente vai entrar para guerrear, entrar lá, como eu falei numa das últimas mensagens, quando a gente vai interceder para tirar o domínio das trevas sobre a vida de um indivíduo, a gente, espiritualmente falando, vai meter o pé na porta do inferno, vai entrar lá e vai arrancar essa alma de lá. Né? Então a gente vai fazer um encontro com as trevas, e um encontro de rompimento e desunião. Lá em Salmos, no capítulo 85, no versículo 10, está escrito assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, quem que é a graça em pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Ele se encontrou com o Eterno, com o Deus Pai, para gerar um reencontro, uma reconciliação de Deus com a humanidade. Então, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Amém? Então, Jesus Cristo veio para refazer a aliança que Deus sempre quis ter com o homem, quando lá no Jardim do Éden ele fez essa aliança com o homem e houve um rompimento dessa aliança, né? Na cruz, a graça e a verdade elas se encontram, a justiça e a paz se beijam, e quando isso acontece, Deus e a humanidade, né? Quando Jesus Cristo fez isso, a obra salvífica dele na cruz, a intercessão como projeto de vida do Senhor Jesus Cristo na cruz, ele reconciliou a humanidade com Deus. Mas afinal, pastora, por que Deus precisava desse sacrifício de Jesus na cruz? Por que precisava do unigênito do Pai vir ao mundo para morrer por todos? Veja, irmãos, lembra que nós comentamos nas passagens anteriores que se nós quisermos vermos o padrão de Deus, o padrão do que Deus aceita, estamos vendo a lei de Moisés aí, que ele entregou, que Deus entregou a Moisés, né? Nós vemos o padrão de vida de Deus. É aquele padrão, não mudou. Né? Então, Deus, ele é santo, ele é reto, ele é justo, ele é verdadeiro, e ele não pode simplesmente perdoar, conceder misericórdia e paz a uma humanidade decaída sem comprometer o seu caráter. Porque Deus falou assim, olha, se você for para a direita, você será castigado, se você não cumprir o que eu te digo. E nós, irmãos, temos uma tendência de nos rebelarmos em maior ou menor grau. E aí o que acontece? A gente se rebela, a gente desobedece. Aí Deus simplesmente não pode falar, é meu filho, vamos passar uma borracha. Não, ele é fiel ao que ele falou. Então ele precisa cumprir. Se ele falou que se você andar pela direita, você vai, por exemplo, hipoteticamente, perder um carro, se você andar na direita, você vai perder esse carro, irmão. Você está entendendo? Aí você vai dizer, mas Deus é amor, Deus é misericordioso. Com certeza, Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas a Bíblia fala que passará céus e terra, mas nada do que Deus diz vai deixar de ser cumprido. Então, como libertar e perdoar uma humanidade rebelde por natureza? Não porque Deus tenha colocado essa natureza nela, mas a partir do momento que Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, ele permitiu agregar na natureza humana, né, um espírito de rebelião, um espírito de rebeldia, de contrapor, né, as ordens do Eterno. Naturalmente, nós queremos nos contrapor sempre ao Eterno. Por isso que nosso caráter precisa ser moldado em Cristo. Por isso que nós precisamos estar debaixo da sombra de Cristo, porque senão, irmão, nós estaremos em constante atrito com o que Deus quer de nós. Porque às vezes Deus quer algo, mas Ele permite outra coisa por causa da nossa natureza humana. Não é isso? Então, Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto, Ele é verdadeiro. Ele não pode simplesmente olhar para a pessoa, a quem é mentindo e falar, não, tadinha, eu vou perdoar porque ela é minha filhinha amada, minha idolatradinha, coloquei ela, tá indo para a igreja todo dia. As coisas não funcionam assim.
As coisas não funcionam assim. Ah, mas não tem problema não, ela fez só uma fofoquinha, aquilo ali foi só, mas não prejudicou. A coisa não funciona assim. A Bíblia fala que é pecado fazer mentira. A Bíblia fala que é pecado fofocar. Aí você vai falar, pastor, então ninguém vai se salvar. E é aí que entra o X da questão. Quando Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. É justamente isso. Porque, irmão, se tem algumas coisas difíceis que o crente às vezes demora a aprender e deixar de fazer, uma é mentir, 2, falar mal da vida dos outros e julgar os outros e comer muito, porque em festa de crente, irmão, a Bíblia fala que os glutões não herdarão o reino de Deus, mas esse versículo aí na Bíblia de alguns cristãos foi apagado. Lembrando aqui, fazendo uma ressalva, não estou falando de obesidade, estou falando de comer desnecessariamente, sem ter fome. Então, assim, esse versículo foi tirado e rasgado da Bíblia dos crentes. Quais, pastora, foi rasgado? Quem ama e comete a mentira não herdará o reino de Deus e é filho de Satanás, foi rasgado. Tá? Eu não minto, mas está compartilhando mentira, muitas vezes. Fofoca, a Bíblia fala que Deus abomina a fofoca, mas o crente está fazendo fofoca, levantando falso testemunho contra o outro. A Bíblia fala que só tem um legislador e um juiz, Jesus Cristo justo, não outorgou em momento nenhum em julgar, e esse julgamento aqui é o julgamento da sentença, mas tem crente fazendo isso. Então esse versículo da Bíblia desse crente foi rasgado também. Não é? Então, assim, há uma dificuldade nisso tudo. E aí vai falar assim, então ninguém vai se salvar, porque as pessoas fazem isso constantemente. Eu conheço mulheres e homens que se dizem mulheres e homens de oração, irmão do céu, que só o sangue de Jesus com a língua trabalhando na fofoca. Irmão do céu, mais fofoca, mas fala mal, e depois no final fala assim, não, é que a gente tá fazendo uma fofoca santa. Irmã, repreende esse maldito ato de chamar a fofoca de santa. Nunca foi, não é e jamais será santa. É diabólica. É diabólica você levantar calúnia, porque a fofoca, ela não envolve só você falar de maneira depreciativa de outrem, ela envolve mentir, ela envolve propagar. A Bíblia fala assim, ai daquele que comete escândalo. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que comete escândalo. Quando você pega o erro de alguém, esse erro pode ser 100% verdadeiro, mas você pegou e saiu por aí propagando, ah, mas eu não menti, pastora, beleza, você tem direito, autoridade, poder para propagar a vida dos outros? Se tiver, continue, irmã, você está certo. Agora eu te pergunto, você tem esse poder, essa autoridade para sair difamando as pessoas, ainda que a raiz da difamação seja verdadeira? Isso é fofoca. A menos que você vá orar. Irmão, eu já vi crente botando a vida dos outros, pegando o microfone lá para frente da igreja, com desculpa de pedido de oração e falar mal do irmão. Você está achando que você agrada a Deus, crente? Você não agrada não, você entristece o coração de Deus. Mas não tem problema não, a gente vai falar do adultério, da prostituta, do homofóbico. Vamos falar do homossexualismo, vamos falar da minha fofoca, da minha mentira. Não vamos falar que muitas vezes tem irmãs aí que o joelho está calejado de orar e pessoas desafetas dela entram na congregação, levantam e vão embora. Não vamos falar disso não, porque isso não é pecado não, né, irmãos? A pessoa rasgou essa parte da Bíblia, ou então fez igual esses dias, né? Aí eu leio pouco, mas o que eu leio pouco eu pratico. Quer dizer, deve ser que ela não chegou nessa página ainda, né, irmão? Vai passar a praticar. Então, assim, fica complicado, irmãos. Então, como é, se Deus é santo, se Deus é justo, como é que um Deus santo e justo pode ignorar isso? E ainda tem gente que faz isso, irmão, e tem o maior, se me perdoe a franqueza, cara de pau de acreditar que tá certo. Porque, afinal de contas, é um pecadinho, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça. A Bíblia fala que quem ama e comete a mentira vai para o inferno. A mentira, ama, comete a mentira. Aqueles que amam e comete. Ou seja, amar a mentira é o mentiroso compulsivo. Cometer é mentir de vez em quando. Vai para o inferno.
Qual foi o resultado? O resultado de ir para o inferno é uma coisa legal? Não. E a Bíblia fala que aquele que matar vai para o inferno. Ora, tanto que matar quanto que mentir vai para o inferno, aonde está a dimensão de qual dos dois pecados é pior do que o outro? Em nenhum lugar. Se todos os dois pecados a pessoa morrer sem o arrependimento, os dois te conduzirá ao inferno. Se os dois te conduzirão ao inferno, mentir não é pecado e matar não é grande demais. Os dois é igual, porque é pecado. O pecado, irmão, ele não pode ser simplesmente desculpado. O pecado é algo muito mais profundo. Se você verificar quando Adão e Eva pecou e eles se esconderam no jardim, Deus perguntou onde eles estavam, eles falaram, por que vocês estão se escondendo? Porque nós estamos nus. O pecado, irmão, ele nos deixa nu, envergonhado. Adão e Eva, o que fez para esconder o pecado? Foi lá e pegou 2 folhinhas de parreira, né? E tentou se cobrir. E Deus foi lá e matou um animal e fez roupa de pele. Por quê, irmão? Porque para cobrir o pecado vai precisar de sangue. Por isso houve a necessidade de Jesus Cristo vir. O sangue do Cordeiro é que nos purifica e nos cobre. Assim como teve aquela primeira vestimenta que Deus fez e cobriu Adão e Eva lá no deserto, no Jardim do Éden, a nudez física. Hoje nós temos o sangue de Jesus, que foi o nosso Deus também que nos proporcionou, foi o Eterno que nos presenteou para cobrir a nossa nudez espiritual. Para quê? Para que o frio da morte que o pecado traz não nos carregue para o inferno. Porque o pecado ele produz e ele gera a morte, tá? O pecado deve ser julgado juntamente com o pecador. E aqui muitas vezes a gente fala assim, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Esses dias eu ouvi umas pessoas aí lacrando aí, porque tem crente que agora não, aprendeu a lacrar, né? Paciência, a gente vai aprendendo. É verdade, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas no dia que esse pecador se apresentar diante de Deus, que ele partir dessa vida para a próxima vida, aí ele já não será mais amado como pecador. Ele terá que mostrar obras dignas de arrependimento. Se não mostrar obras dignas de arrependimento, esse pecador será lançado no inferno. Então a gente tem que se atentar a isso. Dessa maneira, Deus é santo, amoroso. Enquanto a gente está aqui, nós temos a oportunidade, pelo sangue de Jesus, de estarmos redimidos, de nos redimirmos de nós mesmos, não por nós mesmos, né, mas por Jesus Cristo, de nos transformarmos e nos aceitarmos enquanto cristãos moldados no caráter do Senhor. Mas a partir do momento que nós falecermos, saímos desta vida, a gente já não vai encontrar, antes de encontrar o Eterno, nós vamos ter que passar pelo juiz. Quem é o juiz? Jesus Cristo, o justo. Em um ato de sabedoria e misericórdia extrema, Deus teve um plano, fez o homem, sonhou com o homem, fez o homem, projetou algo para o homem se desviou, porque a partir do momento que Deus deu a liberdade para que o homem escolhesse, o homem escolheu pecar. Ao escolher pecar, Deus não volta atrás e fala, vou retirar a liberdade desse cidadão. Isso não seria Deus, isso seria um ditador. Deus não é ditador. Então o que Deus fez? A única forma é eu enviar uma outra, acrescentar aos meus planos algo mais. E esse algo mais foi o Jesus, o melhor de Deus para nós. Não há nada melhor nem maior que Jesus que nós venhamos receber. Nós já recebemos esse melhor de Deus. Então Jesus veio como um propósito divino para que nós fôssemos justificados e achados inocentes diante do Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Tá? Então, em um ato de soberania e de amor incomensurável, Deus satisfez o desejo do seu coração com o sacrifício de Jesus para que nós não fôssemos destruídos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, vai estar escrito assim, ó: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Veja,
Deus confiou a nós, por causa do sacrifício de Jesus, a mensagem do encontro, ou seja, da intercessão que vai promover reconciliação. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu amado e minha amada. Quando você vai levar o evangelho, a palavra de Deus, interceder entre a pessoa que você está querendo ganhar para Jesus, interceder por ela perante o Senhor e perante o mundo das trevas, você está fazendo uma reconciliação ou você está rompendo mais uma aliança e enfiando essa pessoa mais no mundo das trevas? Por que eu estou te questionando isso? Porque isso, irmão, tem muitas vezes acontecido na congregação. Muitas pessoas, quando aceitam o Senhor Jesus Cristo, vai para dentro das quatro paredes da congregação, ela acredita que ela é melhor que as outras pessoas. Ela acredita que ela é mais santa. Inclusive, tem irmãos que acreditam que não precisa nem ler as escrituras. Uma vez eu estava com um pastor e o pastor tinha uma irmã da unção. Uma irmã profetiza na igreja. E essa irmã chegava todo culto de domingo, era profecia para todo mundo. E o que acontece, irmã? É que eu não vou fazer juízo de valor, mas algumas irmãs começaram a reclamar porque a maioria das profecias que ela proferia era para os varões. E isso vai dar um problema. Porque a maioria dos varões que ela proferia eram casados. O pastor falou assim, olha, pastora, que eu preciso conversar com ela, mas eu tenho medo dela. E eu queria que você, que é inteligente, você sabe, senta aqui comigo para me ouvir enquanto eu falo com ela. E eu falei, tá bom, pastor. Então fomos eu, o pastor, eu acredito que a esposa do pastor também. Porque a irmã, ela dava tanto problema, irmã, que o pastor não queria conversar com ela porque era, desculpa a expressão, daquelas pessoas que desce o barraco, sabe? Mas desce o barraco, aquele barraco gospel, de eu sou ungido, olha meu joelho, eu oro, eu jejum. Aquelas pessoas que não tem medo de pegar o microfone e gritar e todo. Isso é bom, irmão, não é ruim. Só que a gente tem que ser temperada, né? Então nós fomos lá conversar com essa irmã. Quando nós fomos conversar com ela, acabou que ficou só eu, o pastor e ela juntos. E o pastor explicou para ela que as irmãs não estavam gostando dela ficar profetizando e pegando na cabeça dos irmãos, nos ombros dos irmãos todo culto. E que aquilo estava trazendo discórdia. Falou também que algumas coisas que ela havia falado enquanto profetiza não estava condizendo com as escrituras. Irmã, quando ele falou isso, ela falou para ela assim que ela era profeta de Deus e a palavra dela estava acima das escrituras. Aí eu falei para o pastor, então vamos acabar por aqui. Vamos orar, porque a partir do momento que nós temos um servo de Deus que acredita que não precisa ler Bíblia, que só o pedacinho de Bíblia que ele leu já é o suficiente, você não corrige ele. A Bíblia fala, corrige o sábio e você o fará seu amigo, corrige o tolo e você terá um inimigo. Então a irmã ficou furiosa e disse que a palavra dela estava acima das escrituras porque ela era profeta. E ela viu isso na Bíblia, que a palavra dos profetas era contra os reis, contra pastores, contra isso. E eu falei, olha, pastor, não... Falei, minha amada, me desculpa, pastor, me desculpa. A partir do momento que uma pessoa acredita que ela não necessita ler todas as escrituras, não somente a parte que lhe convém, que o livro de regras e conduta dela é a Bíblia, e ela acredita que ela não precisa ler tudo, ela precisa só ler um pedacinho, aquele pedacinho já tá bom, porque ela aqui lá tá botando em prática, o restante não precisa, e que Deus usa ela, e quando Deus fala com ela, a palavra veio do eterno e todo mundo tem que acreditar. Primeiro, se ela não leu as escrituras, como ela pode ter convicção de que o que ela está falando está vindo realmente de Deus? É porque eu senti de Deus. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, meus amados. Amor não é sentimento e fé não é sentimento. Sentimento, a Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 20. Se o seu coração te condena, maior é Deus. O que é coração? Sentimento. Se o seu sentimento te condena, maior é Deus. O nosso sentimento, ele é traiçoeiro. O nosso sentimento não produz verdade. Isso é porque, meus irmãos, no meio da tribulação, quando você está na prova, a tribulação vem, os seus sentimentos é o primeiro a distorcer todas as suas crenças e práticas.
Por isso que a gente tem que ter fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção das coisas que não se esperam. A fé não depende de sentimento, depende da palavra de Deus. Porque no meio da prova, no meio da dor, no meio da enfermidade, a gente tem pensamentos distorcidos, sentimentos equivocados, e esses sentimentos muitas vezes nos afastam de Deus. Principalmente, eu tenho muito receio desses homens e dessas mulheres de Deus que acreditam que o sentimento delas já estão tão transformados que elas não precisam mais passar pelo crivo da palavra de Deus. Essa pessoa está fadada a cair. Essa pessoa está fadada ao esgotamento espiritual e lá na frente cair. Por quê? Porque os sentimentos dela é que rege ela, as emoções dela é que rege ela e não a palavra. Eu falo para vocês, irmão, já tive processo de luto, de depressão, e se eu dependesse dos meus sentimentos, eu estava morta. Durante o meu processo de tristeza, o inimigo vinha me confundir usando os meus próprios sentimentos, porque o sentimento ele é instrumentalizado. Ou você instrumentaliza pela palavra, ou o diabo vai instrumentalizar. Vamos lá para a palavra de Deus? Davi pecou com Batseba. Ele fez de tudo para matar Urias, fez um complô, conseguiu matar Urias para casar com a Batseba, porque os planos que ele fez para que Urias deitasse com a Batseba e todos acreditassem que o filho que ela estava esperando era dele, não funcionou. Se não funcionou, o que ele fez? Planejou a morte de um homem justo e íntegro para o Senhor, um homem leal. E depois disso ele casou com Batseba, irmã. Aí eu te pergunto, aonde estava o sentimento de Davi? A Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus que adulterou, planejou um assassinato, matou e logo em seguida casou com a viúva, e ele ainda ficou bem na fita, porque naquela época o rei casar com a viúva de um soldado dele era honra para o soldado e era honra para o rei. Ou seja, ele adulterou, estava com o filho do adultério, matou e ainda estava recebendo honra por causa disso tudo. E ele sentiu que ele estava pecando, irmão? Sentiu, não. Se Deus não usa o profeta Natan para lhe dar uma chibata e ele voltar ao arrependimento, irmão, o sentimento não levou ele ao arrependimento. O sentimento não nos leva à verdade. O sentimento não nos leva ao arrependimento. O que leva à verdade é a palavra de Deus. No meio da tristeza, irmão, quem me tirou de lá foi a palavra de Deus, porque eu pensava assim, quem falou isso não foi meu pastor, porque às vezes você está doente, o pastor não vai nem te visitar na sua casa, nem irmão liga, nem vai na sua casa para saber. Então se fosse sentimento, irmão, o sentimento de mágoa que tem no nosso coração muitas vezes, porque a gente está lá na congregação, dando sangue na congregação, dando sangue para a família, dando sangue no trabalho, aí você fica doente, você perde emprego, a família vira as costas, a igreja não está nem aí para você e ainda te chama de ovelha perdida, de filho pródigo, ao invés de ovelha perdida, ou dizer o seguinte, você tem conhecimento demais, você consegue ficar sozinha. Isso gera mágoa, isso gera sentimentos negativos em nós. Eu fui transformado, não gera não. Irmã, para de bobeira, gera sim. Deus colocou certos sentimentos em nós para nos proteger até, que eu não vou aprofundar aqui, eu vou falar disso, se Deus permitir, mais à frente. Mas gera sim. Se eu ficasse olhando para os meus sentimentos de mágoa, de abandono, de menos-valia, eu já tinha abandonado o barco. Mas por que eu não abandonei? Porque eu tenho que dominar meus sentimentos. A Bíblia fala que nós temos que ter domínio próprio, é um fruto do Espírito. Quem está no domínio próprio não é guiado por sentimento. Aí eu não senti de Deus que foi para mim. Irmão, em nome de Jesus, para de usar essa expressão. Para de acreditar que os seus sentimentos são tão santos, mas tão santo, que você não precisa de mais nada além dos seus sentimentos para te guiar. Aí eu não senti que a voz dela estava transformada. Você é Espírito Santo agora, irmã? Você é Espírito Santo agora, irmão, para sentir através da voz, porque a única pessoa que entra na nossa alma, que escrutina todo o nosso ser, é o Espírito Santo de Deus. Agora você virou o Espírito Santo de Deus também? Toma cuidado, meu querido e minha querida. Sentimentos têm que ser moldados através da palavra de Deus. Os sentimentos precisam ser submisso à palavra de Deus. Voltando lá ao aconselhamento da irmã. A irmã, depois que eu falei isso pro pastor, eu levantei e falei, vamos orar, porque eu me recusei a ficar naquela reunião, porque aquela irmã é rebelde, irmão. Desculpe falar com franqueza. Por que é rebelde?
porque ela está indo contra a palavra de Deus, a palavra dela, os sentimentos dela, as profecias dela. É muito maior que a palavra. Era uma pessoa que estava sempre profetizando, mas poucas vezes ou raras vezes estava na escola bíblica dominical. Era uma pessoa que estava sempre profetizando, mas nunca leu a Bíblia toda. Então você não tem condição de corrigir uma pessoa que não lê as escrituras, porque a palavra de Deus fala: corrija o sábio e você terá um amigo, corrija um tolo e você fará dele seu inimigo. Quem é o tolo? Aquele que não lê as escrituras, irmão, não tem conhecimento das escrituras. E aí é uma dor de cabeça você tentar dialogar com ele, porque ele vai usar o seu conhecimento contra você. Aí dizer que você é orgulhoso, que você é arrogante, quando na realidade é ele que está sendo orgulhoso e arrogante. Quando a Bíblia me orienta: prossigais e conheça e prossigais em conhecer o seu Senhor. E eu não faço isso e ainda critico quem faz, isso é arrogância, irmã, extrema. Isso é orgulho. E quando você se defende usando isso, além de arrogância e orgulho, é sentimento de baixa estima, sentimento de inferioridade. Eu lembro que desde pequena eu sempre fui muito apaixonada pelas escrituras. E eu gostava e sempre gostei de ler e conhecer. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu com 8 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. Irmã Kênia quer aparecer? Não, irmão, eu estou dando um testemunho, é minha história de vida. Se você acreditar que eu estou sendo arrogante, orgulhosa, ore por mim. Amém? Então, um amigo da minha irmã me convidou. Minha irmã falou assim: olha, Kênia, ele é teólogo da igreja presbiteriana. Mas na realidade, irmão, ele não era da igreja presbiteriana, ele havia se desviado da igreja. Então, como ele se desviou da igreja, né, eu falei: eu vou lá ganhar ele para Jesus, porque eu sempre fui assim, irmão. Eu não vou falar: eu não vou lá porque é prostituta, eu não vou lá porque é isso ou porque é aquilo, né? Então eu fui. Chegou lá, irmão, eu nunca vou esquecer na minha vida o que aconteceu naquele apartamento. Ele pegou uma Bíblia em português, ele pegou uma Bíblia em inglês, ele pegou uma Bíblia em hebraico, ele pegou uma Bíblia em grego e me deu uma surra de Bíblia. Mas ele falou, ele tinha conhecimento das escrituras muito mais do que eu, muito mais. E eu chorei de vergonha. Chorei de vergonha e eu saí de lá chorando de vergonha. Literalmente, eu não estou aqui falando metaforicamente, eu chorei de vergonha. E por que o irmão acha que eu chorei de vergonha? Foi porque o irmão sabia mais do que eu? Eu saí de lá achando que ele era arrogante? Não, irmão, eu saí de lá porque eu fui lá para ganhar ele para Jesus e por não conhecer as escrituras tão bem quanto ele, eu não consegui convencê-lo. E hoje, irmãos, eu sou atacada constantemente todas as vezes que eu vou ensinar as escrituras, porque os irmãos, alguns que não leem, acreditam que quando eu estou ensinando por orgulho, por arrogância ou por usura. Irmão, se você acredita em mim, eu te dou total liberdade. Vai diante de Deus e coloca isso. E fala para o Senhor: Senhor, a pastora Kênia está sendo arrogante, está agindo com mesquinheza, com orgulho, com usura, porque conhece mais do que eu. Fala isso para Deus, irmã. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você não acredita que é? Fala isso para Deus. E lembre-se, peça justiça também em Deus. Quando você apresentar essas palavras, sem me conhecer diante do Eterno, tenha plena convicção de uma coisa: Deus me conhece. Não vá diante de Deus levando uma causa que você, por causa dos seus sentimentos de pequenez, seu sentimento de arrogância, porque você não querer conhecer e acreditar que o pouco que você conhece é suficiente, isso é arrogância. Acreditar que você não precisa de mais conhecimento, isso é orgulho. Acreditar que você sabe mais e não precisa e não está aberto ao conhecimento. Então, a dificuldade, quando eu intercedo, eu vou ao encontro de.
Quando eu fui ao encontro desse irmão, desse teólogo, e eu não consegui trazê-lo para Jesus, eu poderia ter uma atitude de falar: olha que homem usado de Satanás, a igreja pagou o curso de teologia para ele, ele agora abandonou o Senhor porque ele sabe mais. Não, eu saí de lá envergonhada, e Deus sabe. Eu saí de lá e falei: Senhor, nunca mais, se eu puder evitar, ninguém vai saber mais Bíblia do que eu, para que o diabo não venha tirar a oportunidade de mim de ganhar uma alma para o Senhor. Eu falei isso para Deus e Deus me conhece, Deus é minha testemunha. E desde então eu estudo tudo que eu puder estudar. Tudo. Por quê? Para ganhar almas, para pregar o evangelho. Foi para isso que eu fui chamada, para fazer a vontade de Deus através do evangelho, através da pregação da palavra de Deus. E aqui, antes de concluir, porque que eu abri um adendo a mais em relação a isso, antes de concluir, vamos parar, irmãos, de fazer julgamento e sentença em cima do que nós estamos sentindo. Pega o seu sentimento, pegue a sua vontade e submeta ela à vontade de Deus. E eu vou falar para você, não é fácil não, meu querido. Eu sei que não é, porque eu sou uma pessoa que, se eu colocar uma coisa na minha cabeça, é muito difícil alguém tirar. Mas eu estou sempre aberta ao conhecimento. Eu não aprendi a falar outras línguas, além do português, para dar aula e nem para falar que eu sou poliglota. Não, eu aprendi para poder pregar a palavra de Deus em vários lugares, em várias línguas diferentes. Para quê? Para mim ser essa pessoa, para que eu seja essa pessoa que vá ao encontro de alguém e eu pueda falar com ele em sua própria língua, se eu puder, certo? Para que eu pueda falar e dizer: Jesucristo te ama. Para que eu pueda falar: Jesus love you. Entende, amado? Para que eu possa dizer: Jesus te ama em várias línguas, para que essa pessoa possa olhar para mim e falar assim: mas essa pessoa não fala minha língua e está aqui preocupado com o meu sentimento. Para quê? Porque eu preciso ser um agente de Deus. Jesus Cristo me reconciliou com Deus e eu tenho que ser como o Senhor e reconciliar a humanidade com Jesus, porque a Bíblia fala de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Embora eu ainda tenha uma timidez em falar as línguas que eu estudo, que algumas eu sei bem, outras não, né? Me falta um pouco de coragem, porque eu ainda sou muito tímida. Quando eu estou no país em questão, não, mas é justamente por isso, é o receio de magoar alguém com tudo que eu conheço. Eu não quero magoar as pessoas com o meu conhecimento, eu quero ajudar. Eu não quero ofender as pessoas, porque às vezes eu sei algo um pouquinho mais, porque tem coisas que eu não sei. Por que você não procura conhecer as pessoas? Tem coisas que eu sou totalmente leiga. Graças a Deus por isso. Porque a Bíblia fala que a igreja é um corpo. E um corpo, um membro, não é todo mundo coração, não é todo mundo pé, não é todo mundo cabeça. Cada um tem a sua função. E eu tenho a minha. Na minha função, que o Senhor me colocou, me outorgou para pregar a palavra de Deus, eu sou boa, porque foi o Senhor que fez assim. E eu procuro ser boa, porque eu preciso ganhar almas para Jesus. A Bíblia fala que enquanto todos não conhecerem, conhecer não é informação só, conhecer a Jesus não será o fim. Eu não vou poder dizer Maranata, enquanto todos não conhecerem o Senhor. E eu quero Maranata. Eu quero Maranata, porque a minha esperança não está nas eleições de um novo presidente que vai melhorar o problema do país, não. A minha esperança está na pátria celeste, aonde Cristo habita. Amém? Vou parar por aqui para que o áudio não fique muito longo e nós continuaremos a mensagem, porque eu parei aqui para fazer isso. Quase foi uma espécie de pregação, desabafo, mas eu precisava falar sobre isso. Amém? Preciso.
Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance. E lembre-se, em mim você sempre terá uma amiga. Isso aqui é em homenagem ao meu querido, esqueci o nome dele, Gustavo Negreira. Amo quando ele fala, em mim você terá sempre um amigo. Em mim você terá sempre um amigo. Não tenha receio. Estou caminhando junto com você para o céu. Amém? Deus te abençoe.